Então, gente, boa noite. Você que nos acompanha semanalmente, você que nos acompanha semanalmente pelo YouTube. A gente vai depois disponibilizar. O canal é Cláudio Dionísio, por enquanto. Também tem Paróquia do Grajaú. A gente vai disponibilizar também no YouTube e no Facebook, tá bom? De um tempo essa parte que nós começamos a fazer uma live justamente pensando em aprofundar um pouquinho mais daquilo que a gente pode, da palavra de Deus, fazer uma partilha que normalmente nós encontramos padres que fazem muitas dessas coisas na internet, mas eu acho que quanto é importante a gente efetivamente acreditar, né, no protagonismo laical. Então, daí, a presença do irmãozinho, que quem não conhece eu vou apresentar daqui a pouco. Nossa intenção é fazer menos longa a homilia do domingo, também tem isso, porque tem muita coisa que a gente quer poder explicar, não por pedantismo, mas pela beleza do texto. E se a intenção é efetivamente, desculpa estar repetindo efetiva, mas porque às vezes não é, se a intenção nossa é justamente a de fazer com que apaixonemos pela palavra e que de consequência conheçamos-la melhor, isso exige tempo. Então, esses 45 minutos nossos de live, 1 hora, é justamente para que a gente possa conhecer, a gente possa aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus. A semana passada, nós tínhamos em programa o texto da solenidade que para nós católicos, né? Da solenidade litúrgica do corpo e o sangue de Cristo. Mas foi-nos impossível porque a missa foi um pouquinho mais longa, depois o pessoal quis conversar um pouquinho. Importante que nós estamos hoje aqui. E amanhã nós temos outra solenidade no tempo comum para a liturgia católica, que é a solenidade, desculpa, não a festa, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Em brevíssimas palavras, o que é isso? É a exaltação da misericórdia do Senhor, essa dimensão belíssima de um coração chagado por amor, coração chagado de amor. E a Igreja Católica sempre propõe, nesses momentos, textos que nos ajudam a entender, porque a inspiração para essa devoção está na Sagrada Escritura, não pode ser uma invenção de nenhum eclesiástico. E daí amanhã estamos no ano B, nós temos o Evangelho de Mateus, já estava dando uma olhadinha aqui com o Edmilson, Mateus 11, você que está em casa quiser pegar, Mateus 11, de 25 a 30. Só lembrando, e daqui a pouco a gente começa a nossa live, só segurando um pouquinho para ver se alguém entra, no capítulo 11, primeiro nós encontramos Jesus que prega nas cidades, né? E vai encontrando-se com os mensageiros de João Batista. É o início do capítulo 11, porque é justamente o entendimento da missão de um e de outro e da superação da missão de um em função do advento da missão do outro. Entendamos-nos bem, João Batista e Jesus. E aí vem essa grande conversa de Jesus com os mensageiros de João Batista, os discípulos, como nós gostamos também de chamar. E aí a gente vai ouvir os ais famosos das cidades que não acolheram a penitência, o sinal de conversão. Nós estamos já falando do verso 20, as perícopes, né? 20 em diante do capítulo 11. E aí vem esta belíssima mensagem que nós iremos ler em parte hoje, que é justamente o convite que nos faz Jesus. Este coração que nos ama nos faz um belíssimo convite, que é justamente o de estar com ele, procurá-lo e descansar, tá bom? Então, feita essa premissa, eu quero apresentar para vocês duas coisas, uma menos importante, outra importantíssima. Essa é a menos importante, mas para mim importante neste momento. Chegou hoje em minhas mãos, por graça,
véspera do Sagrado Coração de Jesus. A segunda edição, é o primeiro livro meu que esgota sem estar doando, foi todo vendido. A segunda edição do Quinto do Inferno, tá? Que é justamente eu buscar entender um país tão complexo como é o nosso, à luz deste cruzamento, a gente chama de miscigenação, né, de povos. No livro a gente sintetiza 3 matrizes, gosto de chamá-las assim: a matriz africana, a matriz ibérica e a matriz nativa, a matriz indígena. E o restante é a história à luz de Gilberto Freire, de Florestan Fernandes, a história à luz de Oliveira Viana, à luz de Arthur de Gobineau, à luz de... é tanta gente que escreveu sobre a história da Igreja de Debré, Rugendas, à luz de um monte de gente. Resumindo, o meu grande amado Darcy Ribeiro. Por aí vai, uma viagem no mundo da sociologia e da antropologia, que nos ajuda um pouquinho a entender o que nós somos. Nessa nova edição, eu solicitei um prefácio, e já agradeço, a Ana Maria Medina, da Academia Sergipana de Letras, professora aposentada da Universidade Federal de Sergipe, assim, uma figura única. Ela escreveu um livro muito interessante sobre uma ponte que não é ponte, em Aracaju, que é a Ponte do Imperador, né? É uma curadora que leva o nome de ponte, mas uma obra magistral, digna de Ana Medina. E conhecendo a obra, depois conhecendo-a, nos apaixonamos. Ela leu a primeira edição e me falou com tanta propriedade da primeira edição, que a gente percebe que a pessoa leu, pensou, corrigiu, refletiu. Então eu pedi: Ana, faz uma apresentação para a nova edição. Ela fez a apresentação e, por conta desta data muito, muito, muito importante para nós, que é o aniversário de Dante Alighieri, porque o título do livro é justamente Quinto do Inferno, porque dos giros da comédia de Dante Alighieri, o quinto é o giro do inferno dos luxuriosos. Porque, como dizia o padre Anchieta, mas também depois o padre Vieira, de algum modo, irá falar, no Brasil, português descia pisando em lama de gente, para falar das mulheres nuas e do que ele chamava de concupiscência, né? Na cabeça do missionário, o sexo rolava solto, porque na cabeça do português aquilo era um paraíso, e na cabeça do indígena aquilo era, em um primeiro momento, um privilégio dar-se a alguém. Só depois é que vão descobrir que a sexualidade e a exploração sexual das nossas mães indígenas, o ventre do povo brasileiro, foi também a gênese da extinção deste povo, né? Que hoje luta para sobreviver. Então, por ocasião, insisto, destes 450 anos de nascimento do nosso querido Dante Alighieri, eu resolvi colocar na íntegra, que é uma pena que um ser humano chegue à idade minha, que estou beirando aos 50, sem ter lido a Divina Comédia. É uma obra-prima, é um capolavoro, como eles chamam em italiano, é obra-prima da literatura mundial. Então, eu peguei o quinto canto do Inferno de Dante Alighieri e coloquei no final. Vejam, desculpa estar roubando a brecha da live de hoje, mas eu queria só para vocês verem a grandeza de Dante e a grandeza deste homem. Eu descobri um tradutor da obra de Dante, que a gente tem um monte de traduções de Dante Alighieri, mas ou normalmente pecam na tradução, deixando de lado a poesia, e é um poema. Então encontrei esta figura, José Pedro Xavier Pinheiro, é um autor de 2 séculos atrás, século XIX, início do século XX, autodidata, que aprendeu italiano e traduziu italiano como nenhum outro autor em língua portuguesa conseguiu traduzir, na minha modéstia opinião. Eu vou só ler um trechinho para vocês e a gente entra na live de hoje. Desci desta arte ao ciclo segundo, que o espaço menos largo compreendia, onde o pugir da dor é mais profundo. Lá estava Minos,
e feroz rangia. Examinava as culpas desde a entrada, dava sentença com milhares cingia. Antes ele, quando uma alma desditada, vem seus crimes confessar-lhes em chegando, com perícia em pecados consumada. Lugar do inferno, Minos lhe adaptando, do abismo, círculo arbitra a que pertença, pelas voltas da causa graduando. E por aí vai, esta poesia nós perdemos da língua portuguesa, ainda mais traduzindo um autor de um italiano tão arcaico como é o italiano de Dante Alighieri. A língua italiana estava apenas se formando. E eu vou pedir para vocês adquirirem, porque com esse livro eu vou fazer minha viagem para a África, fé em Deus. Então, quem puder vai me ajudar. Na contracapa temos esse texto, temos essa imagem que foi pintada por uma criança de 10 anos de idade. Fez este desenho. Eu pedi que desenhasse uma mulata, mas eu creio que na cabeça da criança de 10 anos acabou saindo a Marielle Franco. Vejam, tire suas conclusões. E também coloquei uma biografia de Igor Gabriel Martins Pimentel, que foi essa maravilha, que conheci, menino de 10 anos, passou uns dias conosco, e acabei pedindo para que ele desenhasse algo, ele me deu esse presente, e eu presentei agora a vocês. Bom, dito isso, vem a outra coisa muito importante, que é apresentar o nosso interlocutor, sempre presente conosco, a gente agradece de coração. Para mim, eu não canso de dizer, porque não é pedantismo, não é redundância, nem adulação. Ludmilson para meu irmão. Ludmilson Abrita Mendes, não necessariamente nessa ordem. Ou é? No batistério está nessa ordem. É mesmo, né? No RG também? No RG também. Maravilha, então vai por aí. Boa noite, Ludmilson. Boa noite, meu irmãozão. Faça como diz o povo. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos lá. Então, a gente tem esse texto maravilhoso, né? Me Muito bom conta uma esse. coisa, você andou dando entrevista, aconteceu entrevista lá com a Canção Nova? Teve uma entrevista ontem de manhã, um dos takes iria ao ar ontem mesmo, a 1h30 da tarde, me parece, e o outro vai ser ou amanhã, na solenidade, ou na outra sexta-feira, que eles vão aproveitar em outro programa também. E você não viu se saiu? Oi? Não viu se saiu ainda? Você não teve a curiosidade de ver no Não, site porque eu deles? estava com outro compromisso no horário que ia ao ar na Canção Nova, que ia ser Mas fica 1h30 da tudo tarde. gravado no site, rapaz. E depois a gente tem que olhar lá no site. Que a Vamos gente olhar lá se partilha aqui no pegar. nosso canal. Exato. Beleza? Boa. E é Então, me exatamente. E o conta. tema foi sobre o Sagrado Coração de Jesus, sobre É a isso que eu devoção quero ao me Sagrado perguntar. Coração Antes de de, Jesus. antes de entrarmos no texto bíblico, eu queria que você partilhasse um pouquinho para a gente de onde é que vem a sua devoção e esta devoção, para depois entrarmos no texto sagrado. Tá bom? Beleza. Vamos lá. A minha devoção ao Sagrado Coração de Jesus, se eu fizer uma busca lá recordações de infância, da família, eu me lembro de minha avó materna ser devota do Sagrado Coração de Jesus. Não sabia que ela era do apostolado da oração, mas ela me ensinou a ter uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Depois que ela já tinha morrido, na verdade foi há poucos anos, né? Eu já estava morando aqui em Aracaju, que minha mãe me contou. Não, mas a sua avó era do apostolado da oração, por isso que ela era tão devota do Sagrado Coração de Jesus. E era a única devoção, das devoções que nós temos, né, no catolicismo, era a que ela realmente tinha um envolvimento muito grande, um envolvimento pessoal muito grande. E chegando aqui em Aracaju, né, eu fui convidado para entrar no apostolado da oração. Agora, é uma devoção que a gente vê, né, no Brasil, ela é bastante difundida. Infelizmente, está precisando, né, de digamos, um renascer, digamos assim, né, entre os jovens, porque é o pessoal, né, de mais idade que mantém essa devoção em muitas paróquias. Graças a Deus, a gente está vendo aí um renascimento
dessa devoção, e é muito antiga na história da igreja. Ela, se a gente pegar, o Papa Pio XII conta um pouquinho dessa história, né, dessa devoção. Ela vem desde os primeiros anos do cristianismo, né, quando os cristãos, meditando sobre a cena do Calvário, se deixavam envolver muito pelas chagas de Cristo. Né, A encíclica é a Placuit Domini, ou não? Eu esqueci o nome da encíclica, mas é um nome complicadinho assim, para falar. Bom, Eu não lembro. eu vou dar uma olhadinha depois. Mas é do Pio XII, Exato. e ele Não, comenta... tem uma de Leão XIII. Não, é depois de Leão XIII. Depois tem outra de Pio XII, Eles... Então, os cristãos daquela lembrei época... agora. Aurientes Aquas. Essa é de Leão XIII, se não me engano. Isso, essa é de Leão XIII. Onde ele já Aurientes conta um pouquinho sobre a devoção também. E as devoções, essa devoção começou, né, com a meditação dos cristãos sobre as chagas de Cristo. E com o passar do tempo, foi chamando muito a atenção, ou os cristãos começaram a ter uma predileção pela meditação da chaga do coração, por conta da cena narrada no Evangelho de João, né, de ter sido, né, Trespassado, né? trespassado pela lança do soldado romano, né, e dali ter fluído sangue e água, né, que a igreja desde o início associou aos sacramentos da iniciação cristã, né, a vida cristã. Na Idade Média, Me ressaltar isso, os sacramentos da iniciação, e não somente o batismo, como alguns entendem, né? Exatamente. E não somente o Mas são batismo. os 3 sacramentos. Exato. E com o passar os séculos se passaram, na Idade Média houve também digamos, o pessoal também, né, o rebanho seguiu essa devoção também com mais afinco. Santa Catarina de Sena, ela tem alguns escritos onde ela fala sobre a meditação dela sobre o coração chagado de Cristo. Né? E chegamos lá no século, né, 17, perdão, com Santa Margarida Maria Alacoque, que recebe, né, uma aparição de Cristo. E Saint Claude de la Colombière, né? Saint Claude de la Colombière também. Exato, não esquecer que era o diretor espiritual dela, né? Exatamente. Né? Onde ele, nessa aparição, né, Jesus revela a Santa Maria de Alacoque o quanto ele gostaria que os seus seguidores tivessem, né, alimentassem essa devoção a esse amor que Deus tem por todo o gênero humano, né, e por cada um de nós. E foi então que essa devoção ficou um pouco, digamos assim, mais particular, né? Se dissociou um pouquinho da devoção das Santas Chagas. Mais recentemente tivemos uma nova evolução dessa devoção, né, que é a devoção a Jesus Misericordioso, né, a devoção à Divina Misericórdia, mas que tem a mesma origem, né, da chaga do coração, aquela imagem que é muito famosa, né, para os católicos, os raios, né? Dos raios saindo do coração de Jesus, o raio vermelho e o raio, né, prateado, simbolizando aí o sangue e a água que jorraram do coração de Jesus. Então, na verdade, como diz o Papa Francisco, né, nada é novo. A gente está tirando, né, poeira de coisas antigas da igreja, mas que a cada época vem com uma tônica diferente. A linguagem do nosso tempo, a roupagem do nosso tempo, né? Exato. Mas é o de sempre na igreja, porque a gente não inventa, né? Se tudo que nós temos, nós recebemos dele e dos apóstolos, né? Exato. E não esquecermos... Santo Agostinho também tem textos sobre o Sagrado Coração de Jesus. Não esquecermos do povo de Israel, né? Sim. Porque muitas afirmações sobre a imagem do coração de Deus nós temos lá no Antigo Testamento, né? Exatamente. A doçura, a candura, né? Às vezes as pessoas só olham para aquela dimensão da cólera de Deus, ou de Exíria. Tem muita doçura no Antigo Testamento, né? Era um Deus amoroso, não podemos nos esquecer disso.
Você falou também do Padre Anchieta agora mesmo, ele tem texto, ele tem poema também sobre o Sagrado Coração de Jesus. É porque, Ludmilson, foi uma devoção abraçada de coração pelos jesuítas, porque Saint-Claude de la Colombière era jesuíta. Tanto que aqui em Sergipe, a igreja, a primeira paróquia dedicada ao Sagrado Coração, foi de evangelização jesuíta, Sim. que é na cidade de Laranjeiras, né? Então, dizem, estão pesquisando, de certeza, da América Central para baixo, a primeira paróquia dedicada ao Sagrado Coração de Jesus está aqui em Sergipe. Isso. E a outra, tão antiga quanto, que estava disputando com Laranjeiras, é uma igreja, acho que está em ruínas, lá em Guarapari, no Espírito Santo. Olha aí. Que é por onde passou José de Anchieta. Exato. Então, os jesuítas, onde passam, eles levam... Onde passam, levam essa devoção, né? Vamos a nós? Vamos lá, o texto de a hoje. Palavra de Deus. Então, estamos falando de Mateus 11, dos versos 25 até o 30. Isso. Você está com a versão de Jerusalém, né? Eu estou com a versão de Jerusalém aqui. Vamos lá. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ludmilson, eu vou pedir um minutinho para poder ler o texto paralelo. Nos ajuda a entender. É importante você que está nos acompanhando nessa live. Nós temos uma coleção de textos evangélicos que nós chamamos de sinóticos. Acho que a gente já tratou a questão sinótica aqui com vocês, mas se não, não será hoje. É só para lembrar que são textos que, pela similitude, pela proximidade temática e literária, nos faz entender que ambos estão dialogando com um outro texto comum a todos os três. Estamos falando de Marcos, Mateus e Lucas. E então, quando a gente traça texto paralelo, é porque esses três autores provavelmente, e a probabilidade é em função da extrema proximidade entre um texto e outro, tinham um terceiro texto. Chamavam antigamente, é uma teoria da fonte Q ou da fonte K, uma fonte que serviu para os três e que hoje nós não temos. Mas a gente tem, de alguma forma, esta fonte porque se faz presente nos três textos. Então, vou lá. Deste texto que nós ouvimos de Lucas 11, de 25 a 30, nós temos, perdão, Mateus, nós temos em Lucas 10, 21 e 22. Vejam, Lucas 10 fala do bom samaritano, mas vamos às perícopes 21 e 22. E voltando-se para os discípulos em particular, vou pegar a 23. Não, vamos pegar aqui. Na mesma hora, perícope 21, verso 21. Exultou no Espírito Santo e disse: Louvo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas de sábios entendidos, revelastes as mesmas a pequeninos. Sim, Pai, porque assim houve agrado perante ti. Todas as coisas a mim foram entregues pelo Pai meu, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e a quem quiser entendamos, Filho, ensinar. Então, eu chamo a atenção, Ludmila, para a gente começar o texto de hoje,
Em Lucas, nós temos um diálogo de Jesus exultando o Espírito, na verdade, exultando no Espírito seria a tradução mais feliz, exultando no Espírito. Então, aqui a gente está percebendo uma profunda relação trinitária. Louva o Pai, certo? Certo. Então, ele exultando em comunhão profunda no Espírito, louva o Pai. Em Mateus, a gente nota que o evangelista começa assim. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse. Respondendo a quem? Passa a bola para você. Vai lá. A gente tem nesse capítulo 11 de Mateus, um capítulo bem interessante, porque ele já está, quem acompanha, né, o Evangelho de Mateus, depois de alguns capítulos onde Jesus critica bastante os doutores da lei, critica bastante os fariseus, por conta da prática que eles impõem, né, aos judeus, das práticas religiosas, obediência à lei, etc. E em diversas situações em que, né, fariseus e doutores da lei jogam lá armadilhas para Jesus para tentar pegá-lo, né, em alguma situação de descumprimento da lei de Moisés, Jesus vai e dá uma resposta que deixa todos eles desconcertados, né? Tem aí diversas passagens, né? Quando eles colhem espigas em dia de sábado, tem diversas passagens aí anteriores em que Jesus começa a incomodar, né? E quando chega Mateus, quando a gente chega nesse textinho de hoje de Mateus, né? Jesus está respondendo, né, exatamente a esse povo, mas ele não está fazendo isso, né, digamos assim, não é nada de improviso, né? Como os próprios doutores da lei, fariseus, estavam utilizando a lei para pegar Jesus no contrapé, digamos assim, Jesus começa a usar nesse trecho passagens do Antigo Testamento para mostrar para eles, né, com que autoridade ele estava falando isso tudo. Então, primeiro, o que é que ele faz? Nessa resposta que ele está dando a eles, ele demonstra, primeiro, a intimidade dele com Deus, né? Uma intimidade que é tão grande, mas tão grande, que ele se identifica como o filho do Pai. Revela a sabedoria de Deus. E essa identificação dele, essa intimidade dele com Deus é tanta que ao revelar a sabedoria de Deus, ele também se revela como sabedoria de Deus. E depois ele faz aquilo que você comentou, um convite, né, para todos aqueles que estão seguindo. Então é curioso porque ele lança a mão, né, dos livros lá sapiensais do Antigo Testamento para dar o recado. Um deles é o livro do Eclesiástico, né, onde ele volta ao último capítulo do livro do Eclesiástico, que é um capítulo que fala exatamente sobre o jugo, o peso da lei. Né? A gente sabe né, do Evangelho de Mateus, algumas passagens também de Lucas, igual a que você, né, traçou aí em paralelo. A gente sabe dos evangelhos sinóticos, principalmente, né? O quanto foi reduzido o espírito da lei de Moisés a uma prática fria, né? Até Estéreo. ponto estéril e hipócrita, por que não dizer, né? Dos mandamentos. É aquilo que eu costumo brincar, né? Eu falei até isso lá na entrevista, né? E de vez em quando eu falo isso nas aulas, nos encontros de catequese. Transformaram a lei, como a gente faz algumas vezes ainda hoje, em como se fosse uma gincana, né? Se eu quero ganhar tal coisa, eu preciso fazer isso. Se eu cumprir isso, eu recebo aquilo. Se eu cumprir não sei o quê, eu recebo não sei o que lá.
E ai dele se não cumprir a parte dele, que eu resolvi que fosse a parte dele, que é me dar o que eu estou pedindo. Ainda tem Que é isso, dar hein? o que eu estou pedindo, exatamente. Porque E eu era exatamente, faço um pacto ouvindo a mim mesmo e digo, ai de ti se não me deres. não é? E ainda vai reclamar depois, né, que não me ouve, né, aquela coisa toda. E era exatamente isso que Jesus criticava. Foi colocado sobre os ombros da população, os ombros do povo, exigências tão pesadas que os próprios mestres não as seguiam. Né? E Jesus fala, ele usa lá o capítulo 51, é o último capítulo do livro do Eclesiástico. Posso ir lá no Eclesiástico? Vá? Vamos lá. Tem um trechinho, é o finalzinho do capítulo do Eclesiástico. Né? Tem dois trechinhos aqui do Eclesiástico. Vou começar pelo final, que é onde ele fala do jugo da lei. Não é? Colocai, ele começa assim: aproximai-vos de mim, ignorantes, e entrai para a minha escola. Colocai o vosso pescoço sob o jugo, recebam vossas almas a instrução, ela está perto, está ao vosso alcance. Vede com os vossos olhos, né, como eu estou cansado para conseguir tanto repouso. Comprai a instrução a preço de muito dinheiro, graças a ela ganhareis muito ouro. É um trechinho do Eclesiástico em que se compara a obediência à lei, né, a esse jugo, a esse peso que é colocado sobre os ombros. Mas, no final, esse peso, quando a gente lê, né, com o capítulo todo, a gente vê que não é um peso. Né? Ele compara ao ouro. Né? Comprai a instrução, graças a ela ganhareis muito ouro. Tem um trechinho aqui que ele comenta, né? Esse peso ele se traduz em uma joia, praticamente. Não é simplesmente um peso. O que Jesus fala, né? O que ele está querendo trazer para nós? Quando a gente simplesmente reduz o espírito dos mandamentos e das prescrições ali de Fazer ou não fazer. purificação, fazer ou não fazer, pode ou não pode, a gente tira todo digamos assim, o espírito de amor que está por trás de todas aquelas prescrições. O evangelho de hoje, inclusive, é um exemplo. Né? Na sequência dessa semana, né, Jesus vem mostrando que existe muita coisa por trás do simples não matar, que foi o evangelho de hoje. Uhum. Não é só o não matar. Na continuidade, ele vai falando, não pecar, né, não cometer adultério. Mas o que não é cometer adultério? Depois ele fala, não julgue, não levantai falso testemunho. Mas o que é levantar um falso testemunho? E quando a gente vai ver, são mandamentos que a gente... O não matar, por exemplo, se bobear, deve ser o mandamento que eu mais descumpro com mais frequência. Porque tem um monte de coisa que ele vai colocando ali como sendo o matar alguém. Né? Mas por quê? Porque está por trás o amor que a gente tem que ter. Né? Você chama o teu irmão de patife. Né? Se você se encoleriza contra algum dos seus irmãos, você vai para o mesmo tribunal para o qual vai aquele que matou seu irmão. Enfim, ele vai fazendo esses paralelos. Então, a coisa não é simplesmente não matei, estou cumprindo. Não. Né? Como que está o seu coração em relação ao seu convívio com as pessoas, seu convívio com a comunidade e o seu coração em relação a Deus? Né? Então, ele vai trazendo, ele vai traçando esse paralelo para mostrar para eles, para os mestres da lei, que, olha, vocês reduziram a lei a um cumprimento estéril, né, de prescrições e mandamentos que não está dando fruto no coração de ninguém. Aí entra o questionamento, mas, pera lá, com que autoridade então Jesus está fazendo isso? Né? Porque ele está passando um sabão, ele está dando uma aula para os mestres da lei, que é quem ensinava. Não é? Então, por isso que ele abre esse trecho de hoje fazendo também mostrando essa identificação dele com o Pai. E a constatação, Ludmilson, de que
o que foi ocultado. Isso aqui me surpreende quando a gente vê o texto, porque alguém ocultou aos sábios e aos doutos, aos inteligentes, e revelou aos pequeninos. Às vezes a gente corre o risco de julgar como se Deus propositadamente tenha decidido punir os sábios, os entendidos. Mas não é, porque a cegueira parte justamente deste fato de não entender a beleza e a grandeza de cumprir o projeto de Deus. Aqui está o problema. O pior cego, outro dia eu comentava com alguém, dizia, o pior cego é o que não quer ver. E é nesse sentido que passa a ficar oculto. Porque optaram por não ver aquilo que é tão claro, tanto que os pequeninos percebem. Sim. E se a gente voltar um pouquinho mais na Bíblia, se formos lá para o capítulo 2 do livro da sabedoria, né, é um outro trechinho ao qual, né, o discurso de Jesus está fazendo referência. Né? A gente tem lá no capítulo 2 do livro da sabedoria, um capítulo que aqui na Bíblia de Jerusalém se chama A Vida Segundo os Ímpios. A gente vai lá no verso 12. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda. Ele se opõe às nossas ações. Ele nos censura as faltas contra a lei. Ele nos acusa de faltas contra a nossa educação. Ele declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho de Deus. Ele se tornou acusador dos nossos pensamentos. Basta vê-lo para nos importunarmos. Então, quando Jesus fala, né, exatamente dessa ligação dele com o Pai, né, é uma ligação tão íntima e não tem como a gente dar um outro nome a essa ligação dele com Deus que não seja uma ligação de um pai com o filho, de um filho com o pai. Aí eu quero... A ponto de ser a sabedoria do próprio Deus. Né? Pronto. É aí que a gente entra justamente no verso seguinte. Ninguém conhece o Filho. Ele não diz ninguém conhece a mim. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Nem o Pai alguém conhece, literalmente, senão o Filho. E aqui o Filho quiser revelar. Então, o que nós encontramos nessas três situações? A primeira coisa é que, se tem alguém que pode testemunhar o Filho, é o Pai. Então, quem conhece o Pai, necessariamente chegará ao Filho. E aqui é uma grande crítica, como você já comentou antes, aos que estavam esperando, mas não quiseram reconhecê-lo. Não é que não o reconheceram, não quiseram reconhecê-lo como tal. Então, Jesus é taxativo quando diz: quem conhece ele irá conhecer-me, porque é ele que me apresenta. Ele é minha testemunha, ele é meu advogado, ele quem vai adiante dizendo: eis o meu filho. Tanto que a gente vai encontrar nos evangelhos, geralmente no início, este é o meu filho bem amado, escutai-o, né? Porque o testemunho do Pai é fundamental para que os que creem no Pai creiam no Filho. Mas aqui entra outra questão que é ligada, como são três, do Filho revelar e explicar o coração do Pai. Daí Jesus poder dizer, né, de poder comer espiga no dia de sábado, porque ele pode dizer, mas olha, a lei de Moisés, espera aí, deixa eu explicar para vocês direitinho. O que é que meu pai disse, que vocês de repente não entenderam? Como estava no coração do meu pai a questão do divórcio, né?
Pode o homem repudiar a sua mulher se for pego em flagrante adultério? A lei permite. O que é que tu dizes? Eu disse. No início era assim, mas não foi sempre assim. E aí Jesus vai justamente, é um grande exegeta, né? Vai visitando nas letras as entranhas do Pai e vai apresentando a nós. E vai adiante. Então, o Pai revela e confirma o Filho é o grande exegeta do Pai, e vai adiante e diz assim, e a quem o Filho quiser revelar. Então, aqui nós temos o terceiro ponto, né, o terceiro ato dessa teodramática, que é justamente o momento em que quem crer no Pai está apto para dar o passo de crer no Filho. Quem crer no Filho entende a entranha do Pai e é capaz, é que venha a grandeza, porque o cristianismo supera Israel, no modo estreito, como entendiam lá os outros, porque e a quem o Filho quiser revelar. Então, é a chave de leitura para aquilo que cabe no coração de Deus. Não é um prepúcio circunciso, não é a ligação a um território, a uma etnia, mas é como bem Jesus explicava, eis aqui minha mãe e meus irmãos, os que fazem a vontade do Pai. Então, assim, todos aqueles que fazem a vontade do Pai conhecem o Filho. E o Filho dá a graça de, conhecendo o Filho, conhecer, né, as entranhas do Pai. Não somente conhecer o Pai, mas conhecer o Pai entranhavelmente. Acho que nisso reside a beleza. E aqui, Ludmilson, eu abro a cortina e passo para você do verso 27. Depois de mostrar-nos esta relação íntima, né, pegando o gancho também lá de Lucas, né, do Pai, do Filho e do Espírito, Jesus faz um convite. Alegrai-vos. E que sentido disse alegremos? Porque ele disse, se estás cansado, agora é contigo. Se a gente reduz, não é, a nossa espiritualidade, a nossa caminhada a esse cumprir, não cumprir, né? Como é que você diz? Fiz a minha parte, agora é contigo, né? Me dê o que eu estou pedindo. A gente vai sofrer, né? É um fardo. Isso aí é um fardo que a gente vai carregar. E Jesus, ao mostrar que a lei se torna um fardo quando dela a gente esvazia esse espírito de amor. E por que ele insiste nisso, né? Eu estava lembrando agora aqui de outras passagens. Houve uma ocasião em que ele falou, olha, enquanto você falava aí, né, que não é um prepúcio circuncidado, não é uma pertença a um território, ele também é muito claro quando ele diz a respeito do que torna o homem puro, não é? Não é aquilo que ele come, mas é aquilo que sai do coração. O coração é o lugar, né? A Bíblia chama de coração, né? Não está fazendo referência ao órgão cardíaco Exato. exatamente, mas é o lugar das nossas emoções, né? É o lugar da nossa alma, digamos assim, né? Daquilo que a gente sente, daquilo que a gente expressa, é onde brota, né? Aquilo que a gente está expressando. Então, se a gente esvazia, né, desse cumprimento da lei, esse espírito de amor, né, ela se torna um fardo. E aí o que é que ele faz? Ele faz o seguinte, olha, se essa lei para vocês virou um fardo, olha para mim. Né? Eu não revelo o Pai, eu não revelo o coração do Pai, eu não revelo a sabedoria do Pai, né, porque eu conheço o Pai. Né? Então, olha o que eu estou revelando para vocês. Né? Esse fardo não é pesado. Né? Se vocês olharem a lei, que ele também diz no evangelho dessa semana, né? Acho que foi ontem,
Ele não veio mudar nada, né, da lei, ele veio dar pleno cumprimento, não é? Se vocês olharem a lei, sob a luz que eu estou mostrando para vocês, esse fardo fica leve, por vários motivos, né? Por conta desse espírito de amor que está por trás da lei, porque eu ajudo a carregar esse fardo, né? Ele é Deus conosco, ele caminha com a gente. Pronto. Eu queria que a gente voltasse, justamente você falou do jugo lá atrás, e eu queria que a gente, como você bem disse agora, é interessante porque na cultura palestina, o jugo nunca era conduzido por um só animal. Ele era bifurcado, em um momento tal, ele se unia e aqui era entrelaçado, de modo tal que uma junta trainava juntos, porque dois vêm, se unem e seguem. E aqui na ponta está o que será carregado, o que será cavucado e por aí vai. Pensando no arado, por exemplo. Uhum. Então, A Bíblia do Peregrino, numa nota de comentário desse trecho, fala, mas ela não fala que eram carregados por dois. E aí você vai percebendo que quando Jesus vai dizer que o meu, ele não diz o teu, ele diz o meu fardo. Né? E o meu jugo, o jugo é aquele que coloca no pescoço, ainda hoje a gente vê nesse mundo, esse Brasil mais profundo, né? O jugo é aquele que você coloca no pescoço do animal. E ele também é de dois. A canga, né? A gente chama de canga, né? De canga, né? Então a gente vai percebendo que é sempre ele que carrega. Então nós somos coautores deste drama, né? Mas lembrando-nos que somos sempre coautores nessa história. E Tomai aqui, sobre vós o meu jugo, né? Não é tomar sobre vós o seu jugo. Né? um outro trecho, né, a gente querendo fazer essa ponte quase que alegórica, no outro trecho ele diz, agarra a tua cruz, vem, segue-me. Mas é no outro contexto. Para a gente não confundir, porque às vezes a pessoa pode pegar e sair enganchando, mas a gente tem que entender em que sentido é agarra a tua, porque eu estou levando a minha. Aqui não, aqui é o meu, que você agarra, por amor de mim. Então, eu creio que a solenidade do Sagrado Coração de Jesus é resposta humana ao amor divino. O jugo é dele, o fardo é dele, mas por amor de nós e nós por amor a ele, que tudo faz por nós, nós nos fazemos coautores, né? Tinha uma discussão tão grande que não cabe hoje, Ludmilla, o tempo, Não, tempos vai. né? Mas sobre a questão da justificação. Para a gente mais adiante, a gente pode até retomar, fazer uma live sobre esse famoso tema da justificação. Quem é que justifica? É Deus ou são as obras? Né? A fé ou são as obras? Né? Aquela grande discussão sobre a E reforma o que tem nas protestante. redes sociais de discussão disso? Então, mas aí é interessante a gente perceber, porque aqui não estamos falando de algo meritocrático. Quem carrega é ele. São Paulo vai ser muito claro nisso. Agora sim, não dá para imaginar, como dizia um autor clássico, que não vou citar o nome dele agora, quanto mais você peca, mais Deus te ama. Não é bem por aí. Né? Eu acho que é infeliz a afirmação. Quanto maior pecador, mais é o amor. Calma. Colocado no lugar errado, isso é uma faca molada. Né? A teologia protestante, às vezes, bebe, algumas vertentes do protestantismo, bebem quase que deste modo e parece que a gente está vivendo no mundo hindu, que uns são abençoados e outros são amaldiçoados desde o nascimento. Então, calma. É importante saber que a primazia é toda dele, o protagonismo é todo dele. Mas digo até humanamente, incompreensível
ser tão amado e não amar. E aqui é quando entra ir ao seu encontro, para que ele possa carregar. Eu vou ao encontro dele com o meu cansaço, né? Com a minha fadiga, para que ele carregue. Aí sim eu irei. Eu sou o Cirineu nessa história. Você, nós somos o Cirineu. Às vezes a gente parece estar carregando o peso do mundo, né? Como se fôssemos Atlas, né? Aquele grande deus da mitologia. É fantasia. E quanto nos faz bem, eu por aqui paro, deixa eu encerrar hoje, quanto nos faz bem contemplar a vida desde a perspectiva da morte, para entendermos quanto tanta coisa é efêmera e quanto nós perdemos tempo com as coisas efêmeras. O coração de Jesus abre o seu coração para que, entrando nele, aprendamos realmente a viver melhor neste mundo. Uma grande solenidade amanhã, em que é o grande convite que Jesus faz, de que esse coração chagado possa ser habitado por mim, provando de tão grande ato de amor, quem sabe eu também aprenda a amar, né? O resto é fantasia, aqui a acolá você encontra alguém, mas espera aí, vamos fazer as promessas do Sagrado Coração, botar o quadro na parede. Então, a gente quase cai quase que numa coisa mágica. Seria herdeiro da promessa se pendurar um quadro do Sagrado Coração na parede. E vai para a Parece a porta, cena do trecho de hoje do Evangelho. e vai para a porta falar mal de tua vizinha, vai fofocar da tua família no grupo, no WhatsApp, né? Então, assim, não tem poder mágico nessas coisas. É o espírito frio, né? Embora eu que creio, sou devoto e preciso todo dia estar reacendendo a chama viva de amor do meu coração, contemplando o seu coração, faço bem ter perto de mim uma imagem, mas ela não é mágica. A igreja não crê na magia. Encerramento hoje é seu. Só um ponto que eu acho importante, né? Disso tudo. Por que, então, nos aproximarmos dele? Não é? Por que a gente vai conseguir aprender dele? Né? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A gente não vai aprender sociologia com um professor de engenharia. A gente não vai aprender medicina com um professor Sociólogo. com um sociólogo. Não tem como. Né? Então, ele também já dá uma chave importante aqui para que a gente consiga, né, caminhar nesse aprendizado de aproximação dele, para que ele carregue esse fardo, para que fique leve para nós. Né? Sermos mansos e termos um coração humilde. Sermos mansos quer ser tolerante, e muita gente não é, né? E sermos humildes de coração, né? Que é realmente a gente confiar, deixar. Né? Não ter a soberba, como você falou do eu lembrei disso quando você falou da imagem do Atlas, né, carregando o globo às costas. É muita arrogância, né, muita prepotência nossa, né, achar que que aquele peso é o peso maior do mundo, não é? Mas às vezes a gente cai nessa, porque assim, nós nos fechamos tanto nisso, que a gente começa a sentir dentro daquilo que é o meu mundo, porque a gente se fecha no mundo da gente, né? No mundo do Pequeno Príncipe, né? A minha rosa, o meu vulcão, a gente se fecha. Então, efetivamente, quando o meu mundo é um mundo hermeticamente fechado, é aquilo. É aquilo ali. É dali para o suicídio. É dali para a ansiedade, dali para a depressão. Por isso que eu te digo, quanto faz bem ler minha vida a partir da morte. Toda vez que eu vou ao cemitério, eu paro, visito as tumbas dos anônimos, dos famosos, dos humildes e dos ricos. Para olhar e dizer, tá aqui. Uhum. Ainda tem um agravante, quem não tem dinheiro depois de 3, 4 anos estão lá tirando, né? Para dar lugar para outro. Então, quantas noites perdidas
porque passei com raiva, porque fui dormir sem falar com minha mulher, porque briguei porque meu filho não quer fazer o que eu quero, e por aí vai. Não é aquela humildade de Não. pobreza ou humildade de modéstia, não. É quando a gente pede que Deus venha morar no meu coração, quando meu coração está tão pequenininho, é mais fácil eu morar no dele, né? Boa. Tá bom? Ó, duas recomendações, vou aproveitar agora, que você tiver também, pode fazer de boa. Amor de Letícia. Fantástica. Estou preparando sobre amor na família, estou preparando um material aí para o mês de agosto, para a gente fazer uns momentos de oração aqui na igreja, à luz do documento, com os casais, com os paroquianos, né? Com os que estão querendo casar. Então, estou amando, faço convite, Amor de Letícia, do Papa Francisco. Tem um camarada sergipano que está me surpreendendo muito, é de Itabaiana. Ele tem um canal no YouTube chamado Literatura no Cangaço. Robério Santos. Cara amante da história, formado em letras, e escreveu esse livro que eu comecei a ler e estou começando a me apaixonar. Zé Baiano, que foi talvez um dos mais violentos dos cangaceiros de Lampião. Vale a pena, história sergipana, morreu aqui em Frei Paulo, Sergipe. Esse livro não encontrei em nenhuma livraria, mas encontrei alguém que conheceu e pelo WhatsApp seu WhatsApp ele vende. Aqui é a cara da figura. Ele vende seus livros. Então, Bacana. 300 páginas e não é fantasia. É história. História bem contada. Então tá aí. Quem quer aproveitar esse mês de junho, né, Muito bom. e conhecer um pouquinho mais da história sergipana, tá a recomendação. Amor de Letícia, do Papa Francisco, e Zé Baiano, de Robério Santos. Posso dar uma recomendação também? Vai lá. Aproveitando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, para que as pessoas que não conhecem, não têm um envolvimento ainda com a devoção ao Sagrado Coração, pode parecer que é aquela coisa simplesmente contemplativa, meditativa, aquela coisa, né, fechada em si mesma. Excelente esse livro aqui, ó. Um coração que amou até. amou até o fim. Quem é o autor? O autor é um franciscano, Frei Almir Guimarães, porque ele traz aqui 20 meditações sobre o Sagrado Coração de Jesus, preocupado sempre em mostrar que quem é devoto, quem caminha na devoção do Sagrado Coração de Jesus, inevitavelmente vai ter uma atuação, né, na comunidade, vai ter uma atuação de defesa dos excluídos, de estar ao lado dos excluídos, de, né, se preocupar em levantar quem está caído, de atender quem... Ser misericordioso. Ser misericordioso. O meu coração de Jesus. Não é dissociado. Quem é só contemplativo ainda está na beira do caminho, né? Lembrar que Marta e Maria eram irmãs, né? Não eram inimigas. Que hora que labora não é piada de São Bento. Mas é muito bom, é da Loyola. Loyola. Se quiser, né, repete de novo, um coração que amou até o fim. Um coração que amou até o fim, Frei Almir Guimarães. Maravilha. Muito bom. Vamos agradecer a Deus, acabou mais uma live. E a semana que vem, o que nós temos, Ludmilson? Rapaz, você me passou aquele dia o roteirinho e eu não lembro o que era. Já eram os temas que você chamou, né, de temas espinhosos, né? Temas quentes. Os temas quentes. Eu não lembro se era sobre os papas e a escravidão. Era a escravidão humana nas bulas dos papas. É verdade, porque depois a gente vai ter outra live sobre bênção de casais homoafetivos. Show. Então, e é o que está dando pano para manga na Alemanha. Pronto. Na internet, para você que vai nos acompanhar, eu acho que vocês irão encontrar um livro muito antigo. Então, coloquem lá, Bularium, porque é latim, Portucalenses. Bularium Portucalenses. É interessante porque, literalmente, é o bulário português.
mas são as bulas dos papas, todas as bulas que os papas direcionaram aos soberanos portugueses. Mas é interessante porque chega momentos em que os temas confluem e o Papa não é mais português, como foi o caso do Papa Borgia, porque o Papa anterior concedeu muito privilégio a Portugal, então o Papa Borgia começa a conceder com as suas bulas privilégios à Espanha, o Papa Borgia. Então, neste bulário, começam a aparecer, inclusive, algumas bulas que não é do cabo português, ou já de Portugal, como nós conhecemos hoje, mas é da Espanha, mas porque lá estava um rei português, uma rainha portuguesa. Então a gente vai viajar um pouquinho, eu vou te antecipar o material, mas você já pode baixar ele no bulário. Eu comecei a tradução porque eu tinha intenção de publicar esse livro. As bulas dos papas sobre a escravidão no Novo Mundo. Porque depois eu saí catando bula do Papa para a Conferência Episcopal para os bispos dos Estados Unidos, quando lá começou a abolir a escravidão. Mas aí é muita coisa para um tempo breve, né? É uma noite longa para uma vida curta. Então eu estou com um projeto editorial de 3 livros esse ano, e esse já não vai entrar para o ano que vem. Mas é um tema 2022. muito importante, principalmente agora, quando tem, principalmente lá nos Estados Unidos, né, esses movimentos Eu que espero escrever, questionam o posicionamento histórico da igreja a respeito disso. e eu espero concluir a tradução dessas bulas na África. Se Deus É quiser. meu projeto para 2022. Fiquem com Deus. Sagrado coração que tanto nos amais. Fazei que vos amemos cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, maninho. Fica com Deus, você que nos acompanhou. Que a misericórdia do Senhor possa também encontrar morada no seu coração. Até a Amém. próxima. Até a próxima.